acontecendo, o que está precisando, né? É esse que é o propósito, é esse daí. Então, aproveitando disso aqui, eu quero dizer a vocês aqui que nós estamos aqui numa série de mensagens sobre mordomia e vida. E nós já estamos aqui, terceira mensagem. Nós trouxemos uma mensagem aqui a respeito do que é mordomia. Depois, nós também falamos sobre mordomia do corpo, o que existe, né? O que precisa dentro da palavra de Deus. Depois nós falamos também sobre a mente e do coração. Aprendemos sobre isso. E hoje nós estaremos também, através da nossa amada irmã Margarete, estará trazendo a mensagem da palavra de Deus a respeito sobre mordomia do tempo, Então tem vários textos aqui certos, né? Eu quero que a irmã venha até aqui agora. Eu pediria que vocês ficassem em pé aqui, porque ela e nós precisamos, né, de orar, interceder. Eu sei que ela já está já há mais de uma semana na presença de Deus, e eu quero nos unir juntamente com ela. Pai, nós reconhecemos que por nós mesmos, Pai, nós não conseguimos expressar tudo aquilo que está no teu coração e já colocou no coração da irmã Margarete. Então, Espírito Santo, o Senhor que é poderoso, faz coisas grandes agora, Senhor. Faz que com esse tempo, ó Deus, que ela estará falando sobre isso, todos nós que tenhamos aqui, nós íamos entender, compreender esses propósitos que o Senhor tem preparado para todos quantos que aqui estão. E mais do que isso, nós queremos viver, praticar para alegrar o teu coração. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Se quiser ficar aqui, lá em cima. Não, fica aqui mesmo. Isso é melhor, que é maior, né? Que é maior, é melhor. Graça e paz, irmãos. O nervosismo não é só de quem vem. De vez em quando não, né? É de todo mundo. Não importa, né? Quanto tempo. Não é? Não importa quantas vezes, né? Mas eu acho que isso é bom, sabe? Eu acho que quando a gente realmente tem o temor do Senhor, a gente tem essa responsabilidade. A gente não pode confiar em nós quando nós estamos pregando a palavra de Deus, né? Nós temos que ser um instrumento do Senhor. E esse temor que a gente tem é muito importante. E o dia que a gente não tiver mais esse temor, é porque nós estamos confiando só em nós, né? E aí sim a gente precisa se preocupar, porque aí o orgulho, a vaidade vai tomando conta, né? Mas amém. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 90. O pastor já leu no início, né? O Espírito é um só, né, pastor? O Espírito é um só. O pastor também já falou, né, do primeiro estudo sobre mordomia cristã. Foi ele que ministrou, nos ensinando, né, que Deus criou o mundo e tudo que há no mundo, e deu a responsabilidade aos homens para cuidar da criação dele. Depois a pastora pregou sobre a mordomia do corpo, né, nos ensinando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia também nos ensina como cuidar do nosso corpo, né, de forma que o Espírito Santo se agrade em habitar em nós. Depois o irmão Alexandre pregou sobre a mordomia da mente e do coração. E como manter a nossa mente e nosso coração ocupados com as coisas que são do alto, as coisas eternas, as coisas de Deus, né? E hoje então nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. O nosso tempo que Deus nos dá.
né? Porque ele não é nosso pela nossa vontade, mas o Senhor nos dá esse tempo. E nós vamos ver pela palavra como é que o Senhor se agrada em que nós vivemos esse tempo que nós estamos aqui. Como viver de forma a agradar o Senhor, né? E aí, muitas vezes a gente pensa, né? Aliás, será que a gente pensa o suficiente? Quanto tempo nós temos de vida? Será que a gente já parou para pensar um pouquinho que nós temos um compromisso com Deus, né? E o que Deus diz a respeito desse tempo que Ele nos dá? Será que a gente já se preocupou suficientemente com isso? O tempo que nós temos de vida aqui? Quanto tempo eu ainda tenho? Como é que Deus gostaria que eu vivesse esse tempo? Estou vivendo esse tempo de forma que está agradando o Senhor? Né? Às vezes a gente até pensa, às vezes, né? Mas dificilmente a gente lembra disso continuamente, né? Vamos ler então o Salmo 90, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, e antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Quem fez esta oração foi Moisés, homem de Deus, e a única oração, o único salmo, né, atribuído a Moisés foi esse. Por isso é considerado a oração mais antiga, né, dos Salmos. E Moisés, ele faz esta oração quando Deus então fala que aquela geração que saiu do Egito, cativo, lá do cativeiro da Babilônia, aquela geração não iria entrar na Terra Santa porque tinha a dura cerviz. Eles eram difíceis de crer no Senhor. Eles tinham passado o Mar Vermelho. Ainda assim não creram. Deus depois abriu o Rio Jordão, não creram. Deus foi fazendo milagre, tirou água da rocha, não creram. Aí eles pediram carne, Deus mandou carne, depois reclamou que não tinha nem cebola e nem alho. Deus dava as coisas e eles ainda assim não criam e não criam, né? Então Moisés intercede por aquele povo, porque Deus revela então que aquele povo não entraria na terra prometida, porque era um povo de dura cerviz. Por isso nós temos, Senhor, irmãos, que ter o coração quebrantado para a palavra do Senhor,
né? E se a gente tiver um endurecimento dentro da gente, a gente tem que orar e clamar ao Senhor que nos dê esse coração quebrantado, esse espírito disposto a obedecer, né? Porque assim como aquele povo era de dura serviço, um povo que viveu os milagres, que viu, que participava, um povo que viu a face de Moisés brilhando porque a glória do Senhor estava sobre ele, não cria. Quantos milagres nós temos visto na nossa vida, e o nosso coração está endurecido para continuar crendo no Senhor e andando nos seus caminhos. Então, irmãos, assim como aquele povo que ele tirou do cativeiro do Egito, não entrou na terra prometida, na Canaã. Quem entrou foram os filhos, foram os netos, foram os bisnetos. Mas eles não viram a terra prometida por causa da dura cerviz. Assim também nós. Não sejamos excluídos da graça bendita do nosso Senhor, pela nossa dureza de coração, né? Que a gente possa ter um coração quebrantado, humilde, humilhado. E se não tiver, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e pedir isso para Deus. Para que a gente seja participante da Jerusalém celestial, que é a nossa terra prometida, né? Amém? Vamos então ao estudo da mordomia do tempo, né? O tempo que o Senhor nos concedeu aqui na terra. A gente viu no primeiro estudo, no estudo da mordomia cristã, né, que Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Deus criou o mundo e tudo o que nele há. E com isso também, ao criar o mundo, Deus criou o tempo, né? Vamos ver aqui no Salmo 90, mesmo no verso 2, a Bíblia diz assim: olha, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é um Deus eterno e atemporal. Ele não está restrito ao tempo como nós estamos, né? Mais para baixo um pouquinho, ele fala de novo: pois 1000 anos aos teus olhos são como a luz de ontem que se foi e como a vigília da noite. 1000 anos para o Senhor é como uma noite que passou, né? E nós não conseguimos, vivemos com muita sorte até os 70 com saúde, né? Aos 80, a Bíblia diz que é canseiro e enfado, né? E lá no começo, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está criando a luz, está formando o céu, a água, separando a terra das águas, criando a vegetação, criando o sol, a lua, as estrelas, as aves, os peixes, toda a criação. Então, naquele momento, Deus, ele fala assim, olha, no verso 5, Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Passaram-se tarde, manhã, e esse foi o primeiro dia. Lá no verso 8, Deus criou os céus, chamou ao firmamento céu, houve tarde, manhã, e este foi o segundo dia. Né? Deus então começou, ele continua no verso 13, houve tarde, manhã e o terceiro dia. Depois no verso 19, houve tarde, manhã e o quarto dia. Verso 23, houve tarde, manhã e o quinto dia. E no verso 31, e Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Mas teve mais um, o sétimo dia, onde Deus descansou. Por 6 dias ele trabalhou, e ele teve o seu dia de descanso, né? Nós vamos ver no decorrer do estudo, que nós temos um tempo para tudo, né? Inclusive para o descanso, inclusive para descansar, nós precisamos, né? Deus sendo o Criador do tempo, né? Ele nos deu
este tempo que nós vivemos. Ele deu este tempo para o primeiro homem e para a primeira mulher, que não souberam aproveitar a presença do Senhor. E com isso nós aprendemos que temos que aproveitar também todas as oportunidades para nos alegrar na presença do Senhor. Quantos anos nós vamos viver? E aí, né? Deus criou o tempo e nos deu um tempo de vida. Quantos anos nós vamos viver? Alguém sabe? Não. Nós não sabemos quantos anos temos de vida, mas o Senhor sabe, né? No verso 9, aqui no Salmo 90, Moisés diz assim, olha, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, olha, como um breve pensamento. Olha que rapidez que é, né? E é verdade, porque nós estamos aqui agora, nesse exato momento. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, no dia de amanhã, daqui a uma semana. Né? Então, só o Senhor sabe o tempo que nós temos de vida. E no Salmo 139:16 diz assim, olha, os teus olhos me viram, ainda a minha substância informe, sem forma, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Olha que lindo. O Senhor, antes de nós nascermos, antes de terminar de ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, quando nós ainda não tínhamos nenhum tipo de forma, e Ele já tinha escrito todos os nossos dias, quando a gente não tinha nenhum dia de vida. Olha que coisa maravilhosa, que presente que o Senhor nos dá. Não é? E como é que nós temos que viver esses dias? Como é que nós podemos viver de forma que agrade ao Senhor? Né? A nossa vida aqui se assemelha. Aqui se assemelha a esse tempo de vida que nós temos aqui. A Bíblia nos fala assim, que ela, lá no Salmo 99 diz que ela se assemelha a um breve pensamento, mas a Bíblia também diz que o nosso tempo de vida se assemelha a um sopro. Olha, Salmo 144:4, né? Mas também diz que o homem é como um sopro e os seus dias como a sombra que passa. Olha que rapidez, Salmos 44:4. E Tiago diz que nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4:13 de 13 a 15. Então, a nossa vida aqui passa muito rápida. A nossa vida aqui passa muito rápido, e é por isso que nós temos que buscar em Deus a sabedoria para viver esses dias de forma que vai agradar o Senhor. Né? Lá no verso 12 do nosso salmo que nós lemos, Moisés fala assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés, como servo, como amigo de Deus, que viu Deus face a face, ele pediria sabedoria de Deus para viver de que forma? Fazendo a vontade dele. Um homem totalmente entregue à vontade de Deus. Né? Quando a gente lembra, em algumas passagens, Moisés, quando estava conduzindo o povo pelo deserto, ele deixou a mulher e os filhos dele para trás. Porque a Bíblia nos relata que Jetro, o sogro dele, foi até onde Moisés estava levar quem? A mulher e os filhos. Né? Ele não poderia, de repente, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele, ele não sabia o que Faraó ia fazer com ele, ele preferiu deixar a mulher em segurança e os filhos em segurança, e depois, quando ele mesmo estava em segurança, mesmo que em meio ao deserto, então o sogro leva a mulher e os filhos dele.
Percebe como há um tempo para todas as coisas? E percebe como nós temos que confiar no Senhor e buscar dele a direção e a sabedoria para o que a gente vai fazer em cada momento da nossa vida, né? Só que hoje a gente faz mais ou menos assim, hora de manhã e à tarde, bom, Deus não respondeu até agora, sinal que quem cala consente, é assim? Né? Que a gente faz isso, quem cala consente. Oramos de manhã, não respondeu de tarde, a gente vai e faz. Essa é a vontade de Deus. E aí quando dá errado, Deus, o Senhor não olhou, o Senhor não abençoou, Deus, o que eu fiz de errado? Não esperou a resposta. Não esperou a resposta. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor, pedindo a sabedoria de como viver cada momento. Entregar a Ele os nossos planos, pedindo para que Ele realize aquilo que for da vontade dEle. Moisés, ele pediu ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A gente possa viver com sabedoria durante o tempo que o Senhor nos dá. Que a gente possa viver para fazer a tua vontade. Porque a Bíblia nos relata também que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então, é muito melhor do que a nossa. É no Salmo 55 que diz que o Senhor fala: os meus planos são mais altos que os seus planos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. A gente, pelo que Deus diz, a gente está pensando pequeno. Então, é melhor mesmo que Deus nos conduza. Que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos dê a direção. É melhor mesmo deixarmos que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, porque os planos dele são melhores. Moisés, ele buscou a sabedoria de... Ele já era servo. Ele já era servo. E ainda assim, já estava próximo o tempo do povo entrar na terra prometida. Já tinha passado uma boa parte do tempo. Moisés já sabia que não ia entrar. Moisés já sabia que ele mesmo não ia entrar. Ainda assim, ele pediu sabedoria para ele, para o povo, para os filhos dele, para que a geração seguinte viesse a fazer a vontade de Deus. Olha que servo. Ele podia muito bem. Bom, já que eu não vou entrar e que esse povo também não vai, os outros que orem, os outros que se virem. Mas Moisés, ele foi um predecessor do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nos ensina a Bíblia. E Jesus, quando orou, fez a oração sacerdotal em João 17. O que ele fala? Eu não oro só por esses que estão aqui comigo, mas eu oro para que por todos os que virão a crer, por todas as gerações, por todas as gerações. Então nós temos que nos lembrar também de todos os que virão. Jesus não lembrou só dos irmãos dele, dos sobrinhos, né, da geração que viria a vir do sangue dele, da parentela dele. Não, de todos, porque a família de Jesus era todos aqueles que criam em Deus. Então a nossa família, quando nós oramos, nós temos que orar sim pelos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, trinetos, por todas as gerações que o Senhor vai nos dar. Isso é uma coisa que a gente nem fala, porque é obrigação de todo crente. É o mínimo que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que alargar as nossas tendas. Alargar. E incluir dentro da nossa tenda os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Porque lá no céu nós seremos uma única família. Unidos pelo sangue de Jesus. E como é que nós devemos viver este nosso tempo?
No verso 14 do Salmo 90 diz assim, olha: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A benignidade é o pensamento, é a intenção de fazer o que é bom. A bondade é o ato de executar o que é bom. Eu posso fazer uma coisa boa sem ter a intenção, por obrigação, e eu faço murmurando. Eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer uma coisa boa, mas a intenção no meu coração não era essa. E se eu tiver que fazer, eu vou fazer obrigado, e aí eu vou fazer murmurando. Por isso é que a Bíblia diz que Deus é benigno, porque nele, na essência dele, existe a bondade. Não só o fazer a bondade, mas a intenção de fazer o que é bom. Por isso que Moisés fala aqui no verso 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, nos enche com a tua benignidade, converte o nosso coração, põe em nós a intenção de fazer o bem, nos enche com a intenção de fazer o bem. Para quê? Para que a gente cante de júbilo. Cantar de júbilo no meio do deserto, como que é isso? Só pela misericórdia de Deus. Com a benignidade do Senhor dentro de nós, nós vamos viver as nossas dificuldades e as nossas facilidades alegres, exaltando o nome do Senhor. Cantaremos de júbilo na alegria e na tristeza, porque a benignidade do Senhor estará dentro de nós. E Efésios 5, 15 e 16 fala assim: portanto vede prudentemente como andais, não como necios, como loucos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, pelo que nós vimos aqui, nós temos que andar, como que nós devemos viver este tempo que o Senhor nos dá, viver como servos, viver buscando a benignidade do Senhor, ser prudente, como o apóstolo Paulo falou, evitar o perigo, viver com sabedoria, como sábios, remindo o tempo. O que é esse remir o tempo? Se nós vivemos de forma que glorifique ao Senhor, vamos viver uma vida fazendo coisas boas. Então o nosso tempo vai estar remido. Mas se a gente vive fazendo o que é errado, fazendo o que entristece o Senhor, enfiando a mão dentro de caixa de abelha, nós temos que salvar este tempo, e remir é isto. Ver como a gente anda, para que a gente ande uma vida boa, para que a gente não precisa voltar atrás para corrigir as coisas, mas a gente vai viver um caminho certo, um caminho direito. Onde a gente passar, a gente vai deixar marcas boas. Nós não vamos precisar estar voltando para trás para nos consertar, para depois você dar um passo para frente e dar 3 para trás. Não, precisamos viver remindo, salvando este tempo com coisas boas. E é possível equilibrar a aplicação do nosso tempo de forma a termos tempo para tudo. Será que a gente consegue, né, equilibrar tudo que a gente tem que fazer, de forma que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer? É muita coisa, não é? É muita coisa. Há uns anos atrás, eu precisei fazer um tratamento para um tipo de, como é que chama esses negócios que dá nas juntas? Reumatismo, né? E eu precisei tomar um remédio muito forte. Eu só podia tomar esse remédio à noite. Então, eu tinha que chegar do trabalho, chegava umas 6 horas, tinha que tomar, para daí 1 hora ele começar a fazer efeito, senão eu não aguentava de dor. Eu sentia dor assim, era tanta dor que eu sentia, que até a junta dos dedos do pé eu sentia dor. Era uma coisa impressionante.
Aí eu precisava tomar esse remédio, só que era muito forte, podia tomar um dia, uma vez só. Eu tomava. Só que se eu tomar uma aspirina, eu já estou dormindo. É uma coisa boa. Eu gosto. Né? Eu tenho um sono bom. Então, eu tomava esse remédio, passava 15 minutos, eu estava no sofá. Aí eu ficava assim, sentada, com os braços cruzados, eu ficava. Ai, eu preciso pôr a roupa na máquina. Ai, eu precisava fazer comida, não tem nada pronto para mim comer amanhã. Só pensando. Ai, se eu colocar a roupa na máquina agora, daqui tanto tempo eu vou estender. Nossa, eu tenho tanta roupa para dobrar lá em cima. Ixi, a roupa da semana passada eu não passei. Ai, eu já estava cansada, mas não vou dormir. Eu começava a pensar em tudo que eu tinha que fazer. Em tudo que eu tinha que fazer. E eu já dormia. Era muita coisa. Quem sabe amanhã? Né? Então, é muita coisa que nós temos que fazer no nosso dia. São muitas coisas que a gente tem que dar conta. E aí, muitas vezes, o tempo que a gente tem para fazer tudo não dá. Realmente não dá. Mas nós temos que buscar em Deus a sabedoria para saber priorizar o que é importante. O que deve ser feito primeiro. É Deus que vai nos direcionar. Sem nos esquecermos que é Deus que pode estender as horas do dia. E é Deus que pode encurtar um pouquinho a noite. É Deus que pode mover o tempo em nosso favor. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, como diz o verso 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que a gente possa ter a direção do Senhor para executar cada rotina que nós precisamos. Quantas vezes nós já levantamos de manhã e falamos, nossa, não vai dar tempo de orar. Aí você toma banho, pega a tua bolsa e sai correndo, 3 loucadas, porque você tem que trabalhar. De repente o ônibus atrasa, ou quem vai de carro pega trânsito. Você acabou chegando atrasado do mesmo jeito. Aí você olha e fala, eu corri tanto, eu nadei tanto, e morri na praia. Não resolveu a tua correria. E nós esquecemos que Deus é aquele que pode abrir os caminhos. Né? Pode fazer o ônibus andar mais rápido. Pode tirar o congestionamento das ruas por onde você vai passar. Deus é aquele que pode mover céus e terra a teu favor. Então nós precisamos aprender isso. E ter isso como hábito. Né? Logo de manhã, na primeira hora da manhã, no abrir dos nossos olhos. Tomba, não precisa nem levantar, irmão. Porque se você tombar da cama, você já cai de joelho. Vira para o lado e pumba. Olha, 5 minutos rendidos ao Senhor. Certamente vai fazer o teu dia render muitas horas. Porque Ele pode mover céus e terra em teu favor. E lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 9, a gente aprende isso. Olha lá o que fala o texto. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Não há melhor tempo mais proveitoso. É o único tempo que a gente não gasta, a gente investe. É o tempo que nós estamos na presença do Senhor. Amém? Então, é possível equilibrar a aplicação do nosso tempo, coordenar as nossas atividades para que a gente tenha tempo de fazer tudo? É sim.
quando nós buscamos em Deus a sabedoria, colocando diante de Deus todas as nossas tarefas e as nossas dificuldades. A Bíblia diz sim, que Ele já conhece todas as nossas palavras antes que elas venham à nossa boca, que Ele conhece a intenção do nosso coração, mas Deus quer se relacionar conosco, né? E se você souber se relacionar de outra forma, que não estar na presença do Senhor, 5 minutos que você entrega para Ele, no abrir dos teus olhos, certamente Ele vai te abençoar com muitas horas úteis e rentáveis no dia, amém? Qual o ponto, já estamos terminando, qual o ponto de partida para uma boa administração do nosso tempo, né? Que eu acabei de falar, oração, 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 mas Tiago, lá no verso 3, de 13 a 15, ele diz assim, eia, olha o que ele nos ensina, eia agora vós que dizeis, veja bem, vocês que agora estão fazendo isso, falando assim, hoje ou amanhã eu irei a tal cidade, passarei lá 1 ano, negociarei e ganharei. No entanto, vocês não sabem o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. E em lugar disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, eu viverei e farei isto ou aquilo. Olha, né? Entrega não se entregue ao Senhor, se entregue aos cuidados dEle, porque não há forma melhor da gente poder aproveitar. Então, orar é o ponto de partida para uma boa administração do nosso tempo. Vigiar, estar atento aos acontecimentos ao nosso redor, para que, mediante a sabedoria que Deus nos dá, a gente saiba priorizar. Porque, gente, todo mundo tem aquelas coisas que precisam ser feitas agora, imediatamente, aquilo que pode ser feito daqui a pouquinho, aquilo que pode ser feito à tarde, aquilo que pode ser feito amanhã. Então, nós temos que saber priorizar as nossas atividades e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá para anunciar o reino de Deus. E eu anuncio só falando? Não. Né? A gente anuncia vivendo, a gente anuncia testemunhando com a própria vida, é isso que a Bíblia nos ensina, né? O apóstolo Pedro fala, eu não estou lembrada agora se é na primeira ou na segunda carta de Pedro, mas o apóstolo Pedro nos ensina, ele fala para as mulheres serem submissas ao seu marido, né? Para que elas ensinem aos seus maridos caladas, ele diz para elas viverem de tal forma que os maridos, vendo o proceder delas, se convertam, né? Os maridos incrédulos, né? Mulheres de maridos incrédulos, ele está ensinando. Então, dessa forma, aí a gente fala assim, mas está ensinando os maridos? Amados irmãos, estenda a palavra do Senhor, né? Ela é abrangente, né? As mulheres que não têm marido, viva de tal forma que as pessoas que estão ao seu redor se convertam, não é? É dessa forma que nós temos que entender a palavra do Senhor, né? Então, confiando os nossos planos a Deus, esse é o ponto de partida para uma boa administração do nosso tempo. E o que é que Deus pede de nós na mordomia do tempo? Viver para Deus confiando e buscando em todo o tempo. 1 Pedro 4:2, o apóstolo Pedro diz assim, olha, para que ele está falando, né? Ele está falando, irmãos, para crentes. Ele está falando para uma turma, um povo, em outras cidades, que saíram fugidos de Jerusalém por causa da perseguição. Então, esse povo crente estava se reunindo em outros lugares. E é para esse povo crente que o apóstolo Pedro está falando. Para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências, os desejos desmedidos, para a sua própria vontade, mas para a vontade de Deus.
Então ele nos ensina, neste tempo que ainda nos resta, a gente não sabe, não é? A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, mas o tempo que nós tivermos, seja um dia, seja um ano, seja 50 anos, o tempo que nós tivermos, ele nos diz para que a gente viva a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E aí nós podemos fazer coisas práticas, podemos sim, fazer coisas práticas e simples para administrar melhor o nosso tempo diante de Deus, né? E nós devemos aplicar o nosso tempo, lembrando em todo o tempo de Deus. E Salomão, em Eclesiastes 12:1, ele diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer, porque uma vida longe de Deus, quando nós olhamos para trás, é só destruição. E aí a gente, quando está velho, fala, eu não tenho prazer na vida que eu vivi, mesmo fazendo toda a minha vontade. Então, quanto mais cedo a gente lembrar do Senhor e reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida, e viver a vontade dEle, quando nós chegarmos na nossa velhice, nós vamos poder dizer, eu vivi, me alegro pelos anos que eu vivi, independente de quantos anos sejam, porque a nossa alegria não vem de nós mesmos, porque, irmãos, nós temos só maldade dentro do nosso coração, nós não podemos esquecer de onde nós viemos, somos pecadores, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, mas pecadores, fica um tempo fora da presença do Senhor, para ver como que nós voltamos a viver, como porco que volta para a lama, como cachorro que come o seu próprio vômito. É dessa forma que nós vivemos sem a presença do Senhor. E nós não podemos, uma vez experimentada esta graça, esta vida maravilhosa que Ele nos dá. Não é vida sem problema, não. Vida com problema, sim. Mas crendo que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, que o Senhor olha por nós, que as nossas orações chegam aos ouvidos do nosso Deus, que a mão dEle está estendida para nos abençoar. É dessa forma. Temos problemas, sim, temos dores. O nosso coração muitas vezes chora, clama, planteia dia e noite. Mas, meus amados, quando nós acordamos de manhã, nós somos alegres e podemos dizer, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá e nos abençoa. Porque Ele é Deus eterno e Ele ama a sua criação. Oh, aleluia, Senhor. Lembrar de Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Todo o dever do homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar só dentro do coração. Não, viver. Viver esses mandamentos. Viver a palavra dEle. E ainda quando a gente não tem vontade, olha, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que fazer isso aqui. Senhor, eu não tenho vontade, eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade, eu não quero, não é a minha vontade o que está aqui. Então nós vamos clamar, Senhor, me dá essa vontade, põe essa vontade dentro do meu coração, é o Senhor que está mandando. Uma vez eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor agora é o Senhor da minha vida e eu sou o teu servo. Então põe, Senhor, esta vontade dentro do meu coração, para que eu não faça murmurando e nem com peso, mas que eu faça com alegria, regozijando, alegrando em todo o tempo. E confiar os nossos planos a Deus. Eclesiastes 9:1, Salomão fala assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto.
todo o nosso futuro, a nós está oculto, aos seres humanos está oculto, mas para Deus não está oculto. Então, quando nós confiamos os nossos planos a Deus, Ele é aquele que confirma a obra das nossas mãos. Moisés, quando ele fala aqui no final deste salmo: aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por que Moisés está falando isso? Porque eles estavam no deserto. No deserto eles estavam de passagem. Não tinha como construir nada no deserto que permanecesse construído para as gerações futuras. Eles sabiam que estavam passando e que estavam indo para uma outra cidade. Então Moisés, ele fala assim: olha, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma para as gerações futuras. Quais eram as obras que eles tinham feito? Quais eram as obras que eles podiam deixar? O que é mais precioso que a gente pode deixar para a nossa descendência? A nossa fé em Jesus, o temor, a submissão, uma vida de oração, é o nosso maior legado. É o nosso maior. Isso ninguém vai tirar deles. Isso eles não vão perder. Isso eles vão guardar para sempre, enquanto eles tiverem vida. Então esse é o maior legado que nós podemos deixar. E quando Moisés está dizendo: confirma sobre nós as obras nas nossas mãos. Sim, confirma. Era a vida que eles tinham vivido com Deus, os milagres que eles tinham experimentado com Deus. Isso eles não tinham como, a não ser pela palavra e pelo ensino. Eles não tinham como deixar nada construído ali, para que a descendência deles vissem. Isso só Deus poderia resgatar na descendência deles. Só Deus poderia trazer isso de volta. E esse é o legado que nós temos que nos preocupar. Porque eu trabalhei muitos anos em empresa privada e vi algumas empresas construídas por alguns homens. Empresas que cresceram muito, foram construídas pequenininhas, mas cresceram muitos, chegaram a ter empresas que chegaram a ter 15, 20 mil funcionários, com bases em todas as capitais do Brasil. Eram empresas de segurança privada, precisava ter transporte de valores, essas coisas. E o dono da empresa morreu. Os herdeiros assumiram um império destruído em 2, 3 anos, falido em 2, 3 anos. Eu presenciei 3 empresas desse tipo. Eu presenciei a destruição, a ruína. O dinheiro é bom? Precisamos para honrar compromissos, precisamos sim. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. De legado para os nossos filhos. Não. Nós devemos deixar para os nossos filhos o legado de uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida cheia de temor do Senhor, vivendo a vontade do nosso Deus. Porque a Bíblia nos ensina que Deus nos dá o sustento até quando a gente está dormindo. Então a gente não tem que se preocupar, irmãos. A gente tem que se preocupar em fazer a vontade do Senhor, em viver a vontade dEle e passar isso para a nossa descendência, né? Ensinar a palavra do Senhor. Ensinar, mesmo que você não esteja vendo nada, continua crendo, porque Deus está agindo e Deus está operando em nosso favor, para que o nome dEle seja glorificado, porque está na palavra dEle. Então Ele vai honrar a palavra que Ele falou, e nós podemos crer o que está na palavra, nós podemos crer, amém? Concluindo, o tempo que temos é dado
por Deus, os nossos dias de vida se passam muito rapidamente, precisamos e vamos prestar contas a Deus do tempo que Ele nos deu, aquilo que nós fizemos. E uma boa administração do tempo que nós temos de vida é buscarmos em Deus a sabedoria para melhor aplicarmos os nossos momentos. Deus, Ele deseja que a gente aproveite com maior cuidado cada momento da nossa vida. Família, descanso, lazer, boas conversas, igreja, serviço ao próximo, são bons motivos para investir o tempo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos orar, né? E vamos colocar diante de Deus, irmãos. Eu quando recebi este estudo, falei, Senhor, falho, todos nós somos, irmãos. Nós temos que admitir a nossa fraqueza diante de Deus, né? Temos sim. Deus, Ele quer isso, né? Ele quer que a gente confesse com a nossa boca, né? Então nós temos que admitir que somos falhos, sim. Pecamos, sim. Não fazemos a vontade do Senhor. Muitas vezes fazemos deixando a desejar. Então, vamos nos colocar na presença do Senhor. Se essa for a tua vontade. Não adianta você se colocar na presença do Senhor se essa não for a tua vontade. Porque aquele que está lá em cima, Ele conhece a intenção do nosso coração, né? Mas se essa for a tua vontade, se ponha diante do Senhor, buscando dele a sabedoria, para que a gente possa administrar o nosso tempo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos, Pai, o teu santo e poderoso nome. Senhor, nós declaramos, Pai, que somos pecadores, meu Deus, que somos frágeis, somos fracos, meu Pai. E precisamos do Senhor, meu Deus. Confiamos, meu Pai, no teu Filho amado, no sacrifício da cruz, naquele sangue, Pai, que nos purifica, meu Deus, do pecado, Pai. Senhor, e queremos colocar diante do Senhor este desejo, Pai, diante desse estudo, meu Deus, sobre o tempo que o Senhor nos dá de vida aqui, meu Pai. Que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor nos dê o discernimento, meu Deus, para que a gente possa viver este tempo que o Senhor nos dá, de acordo com a tua vontade. Pai, põe por terra toda a dureza do nosso coração, meu Deus. Põe por terra toda a vaidade, todo o orgulho, Pai. Põe por terra, meu Deus, toda esta dificuldade que nós temos de entregar as nossas vidas, Pai. Tudo que somos e tudo que queremos ao Senhor, meu Deus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nos conduz, meu Pai, nos conduz em teus caminhos retos para fazer a tua vontade. Oh Jesus amado, aqui está a tua palavra, tudo quanto o Senhor nos ensinou, nos ajuda a andar em teus caminhos, caminhar nas tuas pegadas, viver a palavra que o Senhor nos ensinou. Joga por terra todo esse legalismo que nos conduz, que a gente possa viver o amor que o Senhor nos ensinou. Nos ajuda, assim como o Senhor falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que nós também possamos declarar isto com alegria, Senhor, que a nossa comida é fazer a vontade do nosso Pai Celestial. A nossa força vem do Senhor, o nosso tempo de vida é o Senhor quem nos dá. Hoje nós existimos e amanhã não sabemos se estaremos aqui, mas enquanto vida nós tivermos, ajuda-nos a viver a tua vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, contempla cada coração, Senhor, nesta noite, Pai, cada vida, Senhor, toma em tuas mãos, meu Deus e meu Pai, para que todos se rendam ao Senhor. Purifica o nosso coração, toda a intenção, Pai, da nossa mente, meu Deus, leva cativo ao Senhor todos os nossos pensamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós rogamos a Ti, meu Deus, clamamos
oramos, meu Pai, que o Senhor venha agir, Pai. Venha agir em nós e através de nós, Pai, para que a gente possa viver a Tua palavra, a Tua vontade, meu Deus e meu Pai, conforme está, Senhor, escrito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós oramos ao Senhor, meu Pai. Clamamos a Ti, meu Deus, e Te damos graças, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, Pai. Sabemos, meu Deus, que Tu és aquele, Pai, que olha para nós, Senhor, e tem misericórdia a cada manhã, Senhor. E o Senhor nos ajuda, meu Pai. E o Senhor nos conduz, Senhor. Que o Senhor seja conosco, Pai, em todos os momentos, meu Deus, nos conduzindo, Pai, em nome do Senhor Jesus.